Então, boa tarde a todas, todos e todes. Nós estamos aqui hoje dando início ao quarto encontro sobre o Marx. O foco da conversa de hoje vai girar em torno do Capital do Marx, né? Algumas outras também considerações sobre os textos anteriores que nós lemos desse autor, tá certo? Eu, como de forma recorrente, nesse primeiro momento, tem um texto que eu vou seguir aqui como roteiro, para a gente ir fazer o debate sobre esse autor. Então vamos lá. Nós começamos falando sobre os pressupostos da obra do Marx, depois conversamos um pouco sobre ideologia e a estrutura de pensamento marxiana, e na aula passada a gente adentrou na discussão sobre o tema do valor, né? Hoje eu queria trazer um pouco mais da análise do Marx, feita no Capital, no que concerne a discussão do capitalismo, do sistema de produção, né? Do sistema de produção capitalista. Ô, Lander, você tá caindo, né, Lander? Tá tudo bem aí? Eu vi que você não estava conseguindo se manter aqui na sala, né? Tá tudo bem, Lander? Tranquilo, né? Então tá bom, eu vou seguir aqui então. Então, gente, o sistema de produção capitalista, quero falar um pouquinho sobre isso, né? Que inclusive é o tema principal, né? Desse livro 1 do Marx, que fala do processo de produção do capital, que é seguido depois do livro 2, né, o volume 3, que fala do processo de circulação do capital. Aliás, eu encontrei esses dias numa livraria uma versão inglesa, onde o livro 1, né, os dois volumes do livro 1, na verdade, está em um único volume, e é interessante porque uma edição que é aquelas folhas de seda, então fica parecendo a Bíblia, né? Assim, você pega o capital enorme, né? Mas aquelas folhas bem fininhas. Eu acho meio ruim para trabalhar, né? Essa edição aqui, por exemplo, da Civilização Brasileira, que faz 2 volumes, né, do livro 1, é uma folha mais interessante, você consegue trabalhar, você tem espaço para escrever, né? Eu gosto muito de dar uma rabiscada, né, nos meus textos. Então, ele nesse sentido, a gente tem mais espaço para escrever e eu prefiro essas versões com folhas, né, com folhas mais grossas, enfim. Mas, como eu estava falando, né, o debate hoje é sobre o sistema de produção capitalista, né, e eu queria começar um pouco apresentando para vocês a definição do Marx, né, disso. Né? O sistema de produção capitalista, né, que é esse termo, enfim, que a gente costuma usar aqui na nossa língua, né? Você só me dá enfim, espera só um pouquinho que está começando o meu computador, como eu falei para vocês, ele tá travando, ele travou agora. Vocês estão me ouvindo ainda? Vocês me desculpem por esses problemas. Dá para ouvir. Mas... Tá. Se cair é porque travou aqui, eu não estou conseguindo mexer em nada, mas daí eu vou seguir. Se cair, eu entro de novo. Não vão embora, hein? Fiquem aqui me esperando. Mas, enfim, são os problemas técnicos que às vezes surgem aqui no trabalho. Mas vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir aqui. Não estou conseguindo mexer ainda nas coisas. Mas vamos seguir aqui, tá bom? Acho que daqui a pouco ele volta ao normal. Então vamos lá. O sistema de produção capitalista, ele é composto pelos meios de produção e a força de trabalho. Então são 2 elementos importantes, significativos na divisão que ele traz, né? O Marx traz, isso que ele chama de sistema de produção capitalista. Ele vai dizer, o sistema de produção, ele é composto por 2, né, por 2 elementos, né? Qual que é a composição do sistema? Os meios de produção e a força de trabalho. É importante ter consideração a isso. Por quê? Porque é isso também que vai definir a ideia de classe social do Marx, né? Então, por exemplo, quem detém os meios de produção? O que são os meios de produção? Resumindo aqui, né, os meios de produção é basicamente os insumos, né, e a tecnologia, as máquinas, né, necessárias para produzir esses insumos, né, numa mercadoria, num produto. E do outro lado você tem o quê? A força de trabalho. Né? Então, os capitalistas são donos dos meios de produção e do lado da força de trabalho é o trabalhador, né? É o proletariado, né? aquele sujeito
que a única maneira dele sobreviver é vender essa força de trabalho, é vender seu corpo, né, vender sua força de trabalho, né, transformar sua força de trabalho numa mercadoria que o capitalista compra. Né? Então, essa divisão aqui, né, da composição do sistema de produção é importante ser considerada, porque isso também demonstra a própria divisão da classe, das duas classes antagônicas no capitalismo. Né? Os meios de produção são o conjunto dos meios de trabalho, né, instrumentos, com o objeto do trabalho, né, aquilo que é retirado da natureza, os insumos, por exemplo. Né? Ou seja, né, o que são os meios de produção? Né? São os instrumentos, ou seja, o conjunto dos meios de trabalho, né, a tecnologia, o maquinário, né? E também, né, o objeto do trabalho. O que é o objeto do trabalho? Aquilo que é retirado da natureza, né? A matéria-prima, os insumos. Né? É, portanto, o elemento material da produção. Então, os meios de produção correspondem ao elemento material da produção. Aquilo que o Marx vai chamar, né, no Capital, de parte objetiva, né, do sistema produtivo. Tá certo? Consequentemente, a força de trabalho é o elemento subjetivo, né, da produção, ou seja, é a parte humana da produção. Né? Ou seja, a força de trabalho é assim, né, consumida, né, no trabalho humano. Né? Nesse trabalho que é vendido em forma de mercadoria, né, para os donos dos meios de produção. Tá? Como Marx trabalha a partir do princípio de contradição, né? Então isso é uma coisa importante a ser considerado, e nós temos falado isso desde o início, né? Ele identifica que há, né, no sistema produtivo relações sociais de exploração e não de cooperação, como a gente poderia pensar. Né? O Marx argumenta, né, que o capitalista, ao comprar a mão de obra do trabalhador, né, a transformar essa mão de obra em mercadoria, essa força de trabalho em mercadoria, né, ele, né, o capitalista, né, o dono dos meios de produção, ele estabelece uma lógica de exploração do trabalho alheio, né, do trabalho, enfim, desses indivíduos que ele contratou. Né? Aí que está, enfim, né, a diferença, por exemplo, do Marx em relação à análise dele do capitalismo dos autores, por exemplo, da economia política inglesa. Né? E daí qual que é o argumento do Marx? Isso ocorre pelo fato do valor pago em forma de salário ao trabalhador ser uma quantia sempre menor do que ele realmente produziu para os donos dos meios de produção, que contratou sua força de trabalho em forma de mercadoria. Né? Isso é possível pelo fato do capitalista ser o dono dos meios de produção e o trabalhador ter na venda de sua mão de obra a única fonte de sobrevivência, a sua única fonte de sobrevivência. Então, não tem nada ilegal aí. Isso tudo está dentro da legalidade do capitalismo. Né? Porém, né, essa lógica, né, é permissiva pela própria perspectiva das leis, né, ou seja, das formas jurídicas. E o que são as formas jurídicas? É um dos elementos presentes no âmbito da superestrutura. Né? Mesmo assim, né, é importante considerar que essa lógica é uma lógica, enfim, de concentração e acúmulo de valores. Espera só um pouquinho que minha cachorra está me atrapalhando aqui. Só um minutinho. Entende? Então, essa relação não é uma relação de cooperação. Inclusive, uma vez eu estava debatendo isso na sala de aula com os meus alunos da economia. Eles disseram, professor, é justo. Se você tem pessoas que são donos dos meios de produção, elas têm o direito de contratar o trabalho da outra pessoa, que só tem isso para sobreviver, para servir, fazer, né, prestar serviço para ela. Né? Tudo bem, né? A gente pode dizer que isso é algo de cooperação. A grande questão é que, daí o Marx vai trabalhar, né, o elemento da mais-valia, do mais-valor. Né? A grande questão é que essa lógica se faz uma lógica, né, de desigualdade. Por quê? Porque você não tem, enfim, no contexto societário, né, enfim, grupos sociais que se diversificam na lógica da perspectiva da aquisição dos meios de produção. Na verdade, você tem um grupo social que se mantém donos dos meios de produção, né, e um outro grupo social, né, que se mantém fora dessa possibilidade.
Então isso vai gerando, historicamente, um processo de desigualdade cada vez mais exacerbado no contexto do capitalismo, né? E nós estamos vivendo já, né, todo esse tempo dentro desse sistema, e a gente vai percebendo como as desigualdades, elas, enfim, estão presentes em todas as dimensões da vida, não só dentro da dimensão econômica, mas também política, cultural, social, enfim, né? Nesse sentido, né, o Marx vai dizer, para explicar essa relação social de exploração existente entre burguesia e proletariado, né, e que se desenvolve na infraestrutura da sociedade, ou seja, no sistema produtivo, ele vai desenvolver, como eu já tinha falado na aula passada, Marx vai desenvolver o conceito de mais-valia, né? Então, é esse conceito que justifica essa interpretação do Marx de que essa relação é uma relação de exploração, né? A mais-valia é a quantidade de valor produzido pelo trabalhador para além do tempo de trabalho necessário para produzir um valor igual ao que esse trabalhador recebe sob a forma de salário. Então aqui eu estou tentando explicar uma conta simples que o Marx faz. Na verdade não é tão simples, se vocês pegarem, por exemplo, né, o texto da semana passada, ele passa um ponto inteiro, né, explicando isso. Evidentemente que está defasado, né, porque ele está falando lá do século XIX, né, mas quando ele vai, enfim, né, pensar que as formas de valor, né, ele vai, enfim, dando essa explicação ao longo do capítulo sobre essa conta, né, que essencialmente é isso. Né? Qual que é a síntese dessa conta que o Marx vai fazendo? Né, eu vou repetir aqui. Né, o que é essa mais-valia? É a quantidade de valor produzido pelo próprio trabalhador no sistema produtivo, para além, né, do tempo de trabalho necessário para produzir o valor igual ao que ele recebe sobre salário. É por isso que eu insisti muito na aula passada, de que você tem, né, o valor capital e o valor salário. O valor capital é um valor acrescido, o valor salário é um valor decrescido. Por quê? Porque é a mais-valia que explica isso, né? O trabalhador sempre trabalhou mais do que ele realmente recebeu, deveria receber. Então, essa é a lógica da exploração, né? Eu vou tentar até o fim da aula, espero que dê tempo, explicar como isso se faz, inclusive, na lógica da circulação, que é o debate principal do Marx no livro 2, né? Mas vamos ver, acho que vai dar tempo. Então, né, feito isso, ele vai dizer, a forma assumida, né, por esse excedente de trabalho, o que é o mais-valor? Esse excedente de trabalho, então a mais-valia está muito conectada ao trabalho, isso é importante ser considerado, né? Então, a forma assumida pelo excedente de trabalho apropriado pelo capitalista é apropriado na forma de lucro, juro e renda da terra, né? Capital financeiro, capital industrial, né, e capital e renda da terra como capital rural, né? Na lógica do Marx, a mais-valia tem um papel central no sistema de produção pelo fato de possibilitar a valorização do dinheiro, na verdade, né, do próprio valor, né, do valor investido na produção. O que é o valor investido na produção, gente? É essencialmente o capital, né, esse valor valorizado, esse valor que se valoriza predominantemente. Por que é um valor, né, que se valoriza no gerúndio, né, valor valorizando? Porque o capital é exatamente esse recurso, né, que o Marx vai chamar de valor, que é o tempo todo reinvestido na produção, né? Isso é fundamental que o capitalista faça para ele não, enfim, perder a concorrência no nicho de mercado ao qual o seu negócio está estabelecido. Considerando que a lógica do capitalismo é a da concorrência, enfim, do acúmulo, da concentração. Então, os próprios capitalistas estão competindo entre eles, né? Então, a mais-valia tem papel central, né, pelo fato de possibilitar essa valorização. O segredo, né, da geração de capital passa por essa exploração do trabalho alheio, né? É importante, precisamente, por possibilitar a criação de capital. Então, como que você cria capital? Qual que é o segredo, né, disso? Né? O segredo é você explora o trabalho alheio. E por que você consegue fazer isso? Porque você é detentor dos meios de produção. Esses meios de produção são socializados na sociedade? Não. Eles pertencem a uma classe. Não é a classe que explora, enfim, o restante da sociedade. E essa classe é uma minoria da sociedade. Não é? Nos contextos locais, enfim, regionais, nacionais, internacionais. É sempre minoria. Não é? Então, por exemplo, no caso brasileiro,
A gente tem 280 mil milionários no universo de 200 milhões, até passou um pouco mais, eu acho, 200 milhões de brasileiros, né? Então, né, a lógica do sistema é uma lógica de acúmulo, de concentração, né, de juntar valor, né, nas mãos de poucos. Isso é fundamental, senão o capitalismo não desenvolve, gente. Isso que vocês precisam entender na lógica do Marx. Né? Para o capitalismo continuar persistindo, ele precisa dessa concentração. Né? Porque para o capital render, ele precisa estar concentrado, ele precisa estar acumulado. Se você distribui capital, você não reinveste. Né? Então, né, essa criação de capital é feita por meio da mais-valia, da exploração do trabalho, né, que é o capital, né? Isso que eu falei para você, um valor que é sempre reinvestido na produção. Né? Por isso que eu digo, do ponto de vista sociológico, o capital é uma relação social de exploração. Por quê? Como que você gera capital? Pela mais-valia, como que você gera mais-valia? Explorando o trabalho alheio. E do ponto de vista estritamente econômico, o capital é esse valor que é sempre reinvestido na produção, né? É esse lucro, esse juro, essa renda da terra que é acumulada nas mãos do capitalista e é reinvestido na produção, né? E ele precisa fazer isso porque se ele não reinvestir, ele não segue concorrendo, ele não segue mantendo a hegemonia, enfim, no nicho de negócio, de mercado do qual ele faz parte, né? Por isso que essa ideia do mercado enquanto concorrência é mais ou menos isso, porque na verdade o mercado não estimula a concorrência, o mercado estimula a concentração. Evidentemente que há concorrência entre aqueles que detêm a concentração do capital, né? Mas a concorrência é entre poucos. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o mercado é democrático porque ele possibilita ampla concorrência, não é bem assim. Né? Tanto é que se você pegar a literatura aí sociológica, baseada na obra do Marx, que faz análise, por exemplo, do capitalismo no século XX, né? Eu trago aqui, por exemplo, o Mandel, tem um texto do livro do Mandel aqui muito interessante, né? Que ele vai falar desse do capitalismo tardio, onde ele vai falar dos longos ciclos, né, do capitalismo, né? E daí ele vai explicar por que o capitalismo vive de crise, precisa de crise. Porque os próprios capitalistas engolem uns aos outros, né? E vão criando monopólios, oligopólios, vão internacionalizando, mundializando a economia e concentrando nas mãos de poucos empreendimentos. Né? A mais-valia, ela é um valor extraído da força de trabalho. Então é importante considerar isso. Né? O capitalista vai ter lucro também no mercado, vai ter lucro no mercado. Né? Mas enfim, né, essa extração de trabalho humano, ela se dá principalmente na exploração da força de trabalho. Né? No mercado, por exemplo, e daí a gente vai entrar no debate da própria diversificação do proletariado, né? Que não é só mais do espaço industrial, mas ele está também no setor de serviços. E eu lembro que eu tinha um professor na graduação que ele, enfim, ele explicava o que pra gente? Um marxista bem... A gente falava que ele era um marxista ortodoxo, mas na acepção lukácsiana, né? Lukács, a depender de quem, enfim, for pronunciar o nome dele, que é a ideia do método. E o Marx vai dizer, e esse professor era o José Flávio Berteiro, ele dizia o seguinte, olha, o proletariado está tão diversificado hoje no sistema capitalista contemporâneo que até enfim, a depender da empresa internacional, até os CEOs, né, são proletários. Né? Por quê? Porque eles são colocados como presidente das empresas, né? Mas eles não são os donos das empresas. Então, esses CEOs, né, eles presidem, eles administram o negócio, eles controlam o negócio, mas eles não ficam, eles ganham muito bem, mas eles não ficam essencialmente, né, com, né, aquilo, né, que o Marx chamaria, enfim, né, de lucro, juros e renda da terra. Né? Por mais bem pago que esse CEO seja, enfim, daí ele está trazendo alguns casos, né? Porque tem casos que o CEO ele é o dono da empresa mesmo, né? Mas no caso desses CEOs que são terceirizados para administrar uma empresa, um negócio que não é dele, né? Ele também recebe um salário. Ele é muito bem pago, mas ele também recebe um salário. Né?
Eu lembro que o meu pai trabalhava lá em Jundiaí, interior de São Paulo, numa empresa que prestava serviço para a Coca-Cola, que fazia as PETs, né? As garrafas de plástico, produzia para a Coca-Cola e distribuía para a Coca-Cola fazer o refrigerante e engarrafar. E essa empresa foi uma das primeiras empresas no Brasil, lá no ido dos anos 2000, que começou a pagar para os funcionários o que eles chamavam de participação nos lucros. Era uma espécie de 14º salário. Né? Enfim, se vocês forem pesquisar o próprio caso, enfim, né, dessas empresas que pagam a participação nos lucros, na verdade, enfim, uma margem muito pequenininha, né, que é redistribuída para os trabalhadores e está muito além do que seria, enfim, de fato, o capital acumulado na exploração do conjunto daqueles trabalhadores que vão receber no final do ano essa participação nos lucros, esse 14º salário. Né? Então é que eu chamo de 14º salário porque é isso, é salário. Ainda continua sendo, né, um valor decrescido. Ou seja, o conjunto daqueles trabalhadores daquela empresa que pagou a participação nos lucros para os seus funcionários, né, ainda, né, mesmo esse complemento salarial ainda mantém o índice, né, de exploração, né, o índice de rentabilidade, né, de valor, o conjunto do valor recebido pelo conjunto dos trabalhadores em forma de salário abaixo do que de fato eles, enfim, produziram para aquela empresa, para aquele negócio. Tá certo? Então, a mais-valia, né, então, como eu falei, é esse valor extraído da força de trabalho. O processo de consumo da força de trabalho é, ao mesmo tempo, o processo de produção da mercadoria de valor excedente. Por isso que eu falo que quando o capitalista vai para o mercado comprar força de trabalho, ele vai comprar tecnologia, né, os meios de produção em geral, os insumos, né, a matéria-prima, mas ele também vai comprar força de trabalho. E essa força de trabalho é mercadoria, né, e ela é consumida. Né, e ao ser consumida, extrai-se dela, né, também, né, ao extrair-se, né, esse valor da força de trabalho, é isso que ele vai chamar de mais-valia, de mais-valor. Né? Ou seja, né, o processo de consumo da força de trabalho é, ao mesmo tempo, o processo de produção da mercadoria de valor excedente. A mais-valia é a proporção entre o trabalho pago e o trabalho não pago. É isso. Né? Simplificando ali, né? Bem simplificado, né? Porque o Marx ele gasta mais tempo para explicar isso. Mas, na essência, o que é isso, gente? O que é a mais-valia? É a proporção, né? Você faz a proporção entre o que você pagou, né, e o que você produziu, né? E daí ficou uma parte que foi paga e uma parte que não foi paga. Não foi pago, virou mais-valia, virou lucro, rentabilidade para o capitalista, né? Ou seja, virou capital que ele reinvestiu na produção. Né? Então, o que o Marx vai chamar lá na obra dele, né, no Capital, massa de mais-valia, né, é o quê? É o total do valor arrecadado. Né? Por esse motivo, né, se confirma na produção as relações sociais de exploração de uma classe sobre a outra. Né? Isso, né, é o elemento essencial denunciado pelo Marx na análise dele do sistema produtivo. E daí, gente, essa é a questão, porque muitas vezes o Marx passa, né, essa ideia de que ele é um economicista, que a análise dele é economicista, mas a grande questão é que ele teve que gastar um tempo enorme da produção dele para explicar algo que não estava explicado antes. Né? Quando ele fala as formas ideológicas ofuscam aquilo que é fundamental para entender a exploração da sociedade capitalista, ele está basicamente dizendo, olha, não estão explicando direito o que é o sistema de produção, ou seja, o que é a infraestrutura da sociedade. Essa explicação das formas jurídicas, religiosas, estéticas, políticas, enfim, são formas que não mostram aqui, ó, essa base de sustentação da realidade social e econômica do capitalismo que é, né, que consiste em exploração de uma classe sobre a outra. Né? Então, esse elemento é fundamental de ser considerado para a gente entender a obra do Marx. Eu queria mostrar para vocês agora, se vocês permitirem, deixa eu ver se eu acho aqui, é a orelha. Eu queria reproduzir aqui, porque eu tenho aqui no livro, mas eu tirei uma vez eu tirei um aqui, ó. É a orelha do Nelson, Carlos Nelson Coutinho, isso? Deixa eu ver aqui. A orelha que o Carlos Nelson Coutinho escreveu nos anos 90, né? Para o Capital.
E daí, na verdade, eu copiei essa orelha aqui né, dentro das minhas tecnologias mais, né, ultrapassadas, eu copiei no Word, fui copiando no Word, eu vou mostrar para vocês aqui, né, essa orelha, porque é uma apresentação interessantíssima e instigante do Carlos Nelson Coutinho sobre o Capital de Marx. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Tá um pouquinho pequenininho, se o senhor puder deixar um pouquinho maior. Espera aí. Vamos ver aqui se eu consigo dar um jeito. Vamos ver aqui. Melhorou sim? Espera aí. Melhorou não, né? Pode dar um pouquinho mais de zoom, professor, por favor. O zoom no texto mesmo. Ah, tá, espera aí. Melhorou agora? Agora sim, tá bom. Então, essa é a orelha, né, do Capital que o Carlos Nelson Coutinho escreveu. Não vamos ler inteiro, né, porque, enfim, é um texto de uma página inteira aqui. Mas, enfim, né, ele vai dizer assim, ó, no segundo parágrafo aqui, né, malgrado o impacto que teve e continua a ter, com todos os méritos, nos debates da chamada ciência econômica, o Capital, que não por acaso tem o subtítulo Crítica da Economia Política, né, de fato, né, é o subtítulo do livro, o Capital, não é simplesmente um livro de economia, né? Graças ao emprego do método dialético, que privilegia o ponto de vista da totalidade, a obra tem como objeto a reconstrução das principais determinações da vida social global dos homens. Ele escreveu isso nos anos 90, tá, gente? Já estava fora da moda falar dos homens, né? A gente aprendeu diferente já, né? Mas aqui dos seres humanos, tá? Quando, numa carta a Engels, Marx chamou o seu livro de um todo artístico, ok, que gostoso, né, de ouvir isso, não fazia com isso uma simples metáfora. Buscava indicar o princípio metodológico que orienta o seu trabalho e que lhe possibilita atingir aquela profunda unidade sistemática de conceitos que reproduz, no plano do pensamento, a unidade do próprio ser social na riqueza explicitada e concreta de todas as suas determinações. Então é para além, enfim, de uma obra econômica. Eu concordo muito com o Carlos Nelson Coutinho quando ele traz essa análise, né? Enfim, é para além de uma obra econômica, mas que gasta muito tempo falando desse sistema de produção, porque ele estava ofuscado pela literatura que até então estava predominando no tempo dele, né? Então, para ele construir essa análise da totalidade, ele teve que desvendar, né, cavocar toda uma dimensão da realidade que estava escondida, né, por exemplo, pelas análises da economia política inglesa. Né? Então ele vai falar dessa infraestrutura, mas ele não desconsidera também as superestruturas sociais. Né? Tanto é que as obras que foram descobertas da juventude, como a ideologia alemã, publicada só nos anos 30, elas vêm inclusive para ratificar isso, para valorizar essa dimensão da própria forma de pensamento do autor. Daí eu vi aqui que tem uma pergunta já no chat, então eu vou aproveitar para responder. Deixa eu ver aqui. Para a gente seguir aqui na conversa. Vamos lá. O Cláudio está perguntando, dá para dizer que a mais-valia é a diferença entre o salário do trabalhador e a riqueza produzida pelo trabalhador? É basicamente isso, né? É a diferença entre o que ele produziu, entre o que ele recebeu e o que ele não recebeu, né? O que ele não recebeu, enfim, foi apropriado, né, vamos poder dizer aqui, indevidamente pelo capitalista. Não indevidamente porque era dentro das regras, né, do próprio capitalismo, mas, né, foi apropriada não pelo trabalhador. Então ele produziu mais do que recebeu na forma de salário. O valor que ele gerou com a sua força de trabalho, né, consumida no sistema produtivo, é maior, né, do que ele recebeu na forma de salário. Eu posso seguir mais um pouco aqui? Eu tenho só uma dúvida complementar, se eu puder fazer. Por favor. Posso tirar agora? É só Claro. porque eu entendi o seguinte, né? Então, a mais-valia, ela é a mais-valia não. O salário é o valor decrescido e o capital é o valor acrescido. Então, o trabalhador, ele trabalha uma quantidade, ele trabalha o que seria justo uma quantidade X. Ele recebe menos do que aquele X,
e o restante daquilo vai ser a mais-valia. Vai ser Mas isso, o valor, mas o valor decrescido, só que aí tem uma parte que ele vai falar. Só que aí tem uma parte que ele vai falar que até um momento de trabalho, até um tempo de trabalho, o trabalho que o trabalhador ele só está compensando o que foi investido em equipamento, certo? Que foi investido em capital objetivo. O capital subjetivo vai pagar o que foi investido nele. E aí eu queria entender, assim, se possível, hoje em dia a gente tem proletariado qualificado. Como funciona isso para um proletariado que tem um investimento em educação, em formação? Porque eu entendi que até um ponto ele vai estar... que a mão de obra qualificada é mais cara. Eu queria entender se o cálculo da mais-valia ele é o mesmo dessa mão de obra qualificada fora da fábrica. Isso ficou um pouco abstrato para mim. Não sei se a minha pergunta ficou entendida. É super pertinente, viu, Milena? Primeira coisa, é basicamente assim a conta. Vamos pensar aqui em horas de trabalho. Você foi contratada para trabalhar 8 horas, né? Enfim, vamos lá. A Fernanda te contratou. Né? A Fernanda ela é dona de um meio de produção e ela contratou você, Milena, né, para trabalhar 8 horas no negócio dela. Inevitavelmente, na lógica capitalista, o salário que a Fernanda combinou com você é basicamente um salário que você vai conseguir em 4 horas se pagar, e as outras 4 horas vai ser o que ela vai ter de rentabilidade desse consumo da força de trabalho que para ela virou mercadoria dela. Agora, digamos que você, enfim, né, é uma trabalhadora qualificada. Né? A sua qualificação possibilitou, inclusive, né, que esse tempo de trabalho disponibilizado por conta da sua grande capacidade de qualificação fosse, inclusive, menor para gerar, né, a renda dela e pagar o seu salário e ainda manter a taxa de rentabilidade da Fernanda, que é a dona dos meios de produção. Na perspectiva do Marx, independente da qualificação do trabalhador, ele sempre vai ser consumido, né, a sua força de trabalho sempre vai ser consumida nesse excedente para além do que ele de fato recebe na forma de trabalho. Porque senão o capitalismo não existiria. Seria um outro sistema. Né? Como que o capitalismo existe? Ele existe concentrando e acumulando. Como que ele concentra e acumula? Ele concentra e acumula porque uma parte da sociedade, uma classe social determinada, que é detentora dos meios de produção, ou seja, que tem a detenção dos meios de produção, ela tem o poder, enfim, né, poder econômico, político, enfim, social, e legitimado, inclusive, pelas normas jurídicas, de comprar um produto, né, que é a mercadoria, a força de trabalho, e pagar para esse produto sempre menos do que ele consumiu de fato. Então, o salário sempre vai ser, né, independente da capacitação, na lógica do sistema do produtivo, independente do negócio, enfim, de qual enfim, espaço específico do mercado, qual tipo de negócio, qual tipo de atividade, enfim, econômica que você vai estabelecer, a lógica sempre vai ser a lógica de que essa mercadoria sempre vai ser, enfim, vai receber um salário que é um valor sempre menor do valor de fato consumido em termos de força de trabalho já mercantilizada. Não sei se eu consegui explicar. Eu entendi. Aí, assim, só para complementar que eu ainda tô... Enfim, é muita coisa que ele vai falando, aí vai surgindo umas dúvidas, né? Com certeza. O capital gerado pela mão de obra qualificada, eu queria entender assim, se o capital gerado pela mão de obra qualificada ele é maior e por isso a mão de obra qualificada recebe mais, necessariamente o trabalho dela é maior, ou se a mais-valia do trabalho qualificado é menor. Não, porque assim, a conta é sempre na lógica, enfim, sempre vai ser, independente do ramo do negócio, né, ou do grau de qualificação. Por exemplo, um CEO teria né, na lógica, por exemplo, que o Berteiro traz, e eu concordo muito com ele, né, nessa perspectiva da diversificação do proletariado, o CEO, que é aquela pessoa terceirizada, que foi contratada para ser presidente da empresa, ela não é dona do sistema de produção, dos meios de produção. Ela apenas administra. Até mesmo esse CEO,
ele recebe um salário, ou seja, o que ele produziu em termos de consumo da sua força de trabalho, né, é menor do que ele, enfim, maior do que ele recebeu na forma salário, mesmo ganhando super bem, né? Os CEOs, em geral, de uma empresa multinacional. Então vamos pensar aqui, né? É a história da Apple, né, que é uma empresa de tecnologia, né? A Apple cresceu, né? Ela abriu ações no mercado e o Steve Jobs chegou um momento que ele perdeu o controle da empresa que era dele, né? E daí o que aconteceu? Né? Os acionistas que controlavam a empresa contrataram uma pessoa, né, para administrar. Essa pessoa, ela não era uma das acionistas, nem majoritária nem minoritária. Acabou virando depois, porque recebe bem e acabou comprando ações, né? Mas, enfim, o grupo de acionistas majoritários são os que controlam os meios de produção. É que na atual conjuntura isso está muito diversificado, porque o capital financeiro, o capital industrial e o capital rural, né, a renda da terra, os juros e o lucro, estão muito interconectados. Né? Os negócios, né, eles são muito diversificados e muitas vezes hoje é difícil, inclusive, de saber quem é de fato o dono daquele negócio. Por exemplo, alguém sabe me dizer quem é o dono da Friboi? Trazendo aqui para um exemplo local. Quem que é dono da Friboi? Não é os irmãos Wesley, né, Joesley, sei lá. Não é. Enfim. Não é. Eles É o são... Tony Ramos, professor. Hã? Entendeu? Pois é, entendeu? Então por quê? Porque, na verdade, quando você vai analisar a empresa, ela está tão diversificada no capital financeiro que é um consórcio de acionistas que envolve, inclusive, capital internacional. Né? Toda forma, enfim, até mesmo esse CEO terceirizado, voltando à sua questão, ele é o quê? Ele é um trabalhador ultra mega blaster especializado. Né? Ele consegue administrar o negócio. Ele assume o papel, por exemplo, do dono do meio de produção. Mas ele não é dono do meio de produção. Ele vai receber sempre um valor menor do que de fato ele investiu naquele negócio, naquele sistema produtivo. Né? Então, a gente vai para, na verdade, para a constatação do Marx de que nós, trabalhadoras em geral, nós que não somos donos de meios de produção, né, nós sempre, enfim, quanto mais a gente trabalha, mais pobre a gente fica. Porque quanto mais a gente vende a nossa força de trabalho, menos valor a gente recebe. Nessa lógica, entende? Evidentemente que no caso, enfim, do contexto do século XX, você teve a ascensão de grupos sociais importantes. Você tem, por exemplo, né, e o Marx já constatava isso na obra dele lá no século XIX, não só o capitalista e o proletariado, mas você tem classes intermediárias, né? Então ele vai falar dos intelectuais, ele vai falar dos pequenos comerciantes, ele vai, enfim, né, dos profissionais liberais, né? Mas o que você tem, na verdade, no capitalismo do início do século XXI é, inclusive, um processo de proletarização de várias categorias aí que eram historicamente consideradas como categorias compostas majoritariamente por profissionais liberais. Posso dar um exemplo no Brasil? A categoria, né, a classe dos dentistas, que historicamente era composta por profissionais liberais, então você é formado, você monta seu consultório, né, e hoje está proletarizada. Tem pesquisas que mostram isso. E é uma parcela significativa, inclusive, da classe médica, né, que se associa a essas cooperativas como Unimed da vida, né, e que também tem o seu trabalho explorado, né, por essas cooperativas, que tem só nome de cooperativa, mas funciona como uma empresa, né, uma empresa capitalista. Mas por que o médico se associa? Porque ele quer fazer parte dessa rede de plano de saúde. Porque se ele estiver fora dessa rede, ele só vai, enfim, conseguir atender particular. E nem todo médico tem o know-how, né, conhecido naquele espaço, né, naquele mercado, né, e aí a saúde também virou um mercado, infelizmente, né, para bancar um consultório só com consultas particulares. Né? Então ele faz essa adesão, então ele também tem o seu trabalho explorado. Né? O que mais? Vamos lá. O Cláudio está perguntando aqui. Então, Cláudio, não, né? Porque, na verdade, a gente tem que pensar, e daí o Marx depois, né, os 3 volumes menos conhecidos, né, do livro 3 dele, onde ele vai falar da produção global capitalista, né? Mesmo a pessoa jurídica, Cláudio,
aquela pessoa jurídica, enfim, que ela abre um CNPJ para ela e ela vai prestar serviço, ela, na verdade, ela entra dentro dessa lógica global da exploração, né? Por quê? Mesmo ela não tendo esse vínculo formal com aquele sistema produtivo, ela está dentro de uma cadeia de produção, de negócio, né, que explora o seu trabalho, com o agravante dela não ter os direitos trabalhistas garantidos. Então, precariza ainda mais, né? Por isso que, para mim, na lógica, enfim, ao olhar essa realidade a partir do Marx, é possível notar que, na verdade, a ideologia, por exemplo, a ideia, por exemplo, do empreendedorismo é uma ideologia, né? Porque ela esconde o quê? Ela esconde a lógica de precarização cada vez mais exacerbada do trabalho, né? O trabalho informal, né, também, enfim, tem uma função importante, assim como, né, meio parecida, por exemplo, com o Exército Industrial de Reserva, né, que também tem um papel importante. Então, a partir das categorias que o Marx vai trazendo, por exemplo, a categoria do lumpenproletariado, do Exército Industrial de Reserva, a gente vai vendo que esses novos modelos, né, de trabalho são, na verdade, lógicas de precarização do trabalho no sistema capitalista global. O professor, se me permite a palavra. A Milena está falando da uberização do trabalho e o Lando está perguntando do servidor público. O Estado, ele é mantido por esse negócio, né? Por esse sistema todo. Então, o Estado faz parte desse sistema. Então, a própria estrutura administrativa do Estado, né? Ela também é suportada por essa lógica, por esse sistema, por esse modelo. O Estado não está à parte desse modelo. Tanto é que o Estado, na lógica do Marx, está a serviço da burguesia, né? Pode falar, alguém estava falando aí. Sou eu, Cláudio. Oi, Cláudio. Então, professor, eu concordo plenamente com a observação do senhor. Eu também vejo que são formas desenvolvidas de precarização do trabalho. Então, defendo esse ponto de vista também. Mas eu penso assim que a problematização ela pode surgir, é claro, né, a partir de uma polemização, no sentido de que há uma espécie de lucro para ambas as partes. Né? Claro que é um discurso ideológico, né? Concordo com isso, mas, por exemplo, o que se argumenta, de um modo geral, né, no senso comum, bom, da mesma forma que a empresa está requerindo uma prestação de serviço, esse serviço prestado há de beneficiar a produção da empresa, de certa forma, o fato da empresa também contratar uma prestação de serviço também, de certa forma, beneficiaria o prestador de serviço. E cada um poderia fazer pelo outro uma coisa que, teoricamente, eles não podem fazer sozinhos, né? Então, eles... não sei, assim, porque a ideia inicial, parece que a gente está tratando, é uma ideia de que o capitalista ele explora a força de trabalho do proletário, porque o proletário produz uma riqueza, mas ele não obtém integralmente o valor dessa riqueza produzida. Ele obtém apenas uma parte, né, e outra parte fica para o capitalista. De modo que o proletário ele lucra sempre menos do que ele produziu, né? E eu não sei, só me passou pela cabeça que, de repente, essa lógica ela pudesse ser questionada nesse novo sistema de relações. Acho que há espaço para esse tipo de problematização? É possível pensar, mas a gente poderia pensar, por exemplo, dois cenários. O cenário daquela pessoa jurídica que empreendeu e ela trabalha agora. Ela assim, ela não tem nenhum funcionário, ela trabalha ela mesma, né? Então, por exemplo, ela era fisioterapeuta de um hospital, o hospital contratava ela, pagava o 13º, carteira assinada. O hospital preferiu, ao invés de fazer isso, falar para ela, olha, abre uma empresa e eu contrato a empresa. Esse hospital continuou explorando o trabalho dela.
Mas agora ela pode até ganhar um pouco mais, mas ela não vai ter a estabilidade, ela não vai ter 13º, ela não vai ter a participação nos lucros, né? Então esse é um caso. O outro caso é o processo da terceirização de partes do sistema, né? Do negócio, da produção. Então, por exemplo, esse mesmo hospital fazia a alimentação dos... É um hospital privado, estou falando, né? Então, assim, o hospital da Unimed, né? Esse mesmo hospital da Unimed que contratava essa fisioterapeuta como funcionária, passou a contratar ela como pessoa jurídica. Mas também passou a terceirizar o serviço de alimentação. Ao invés deles produzirem lá dentro do hospital a alimentação, eles contrataram de uma empresa de cozinha industrial. Essa empresa de cozinha industrial tem um dono. Esse dono vai contratar pessoas para trabalhar para ele e vai explorar o trabalho dessas pessoas. De forma, inclusive, mais precária. Né? Porque o trabalho terceirizado, enfim, vocês devem acompanhar na UFG. Na UFG nós temos várias categorias de trabalhadores. Daqui eu estou indo agora para o espaço público, né? Mas também se configura da mesma maneira. Então você tem o docente, que é, enfim, tem estabilidade, né? Você tem o técnico administrativo, né, que tem estabilidade, e você tem os terceirizados, da segurança, da alimentação, da limpeza. Né? Você percebe que é uma precarização. Né? Então, a lógica da exploração, né, voltando à pergunta da mais-valia, ela continua a existir nesse sistema global. Você tem modificações na lógica, mas você continua ainda tendo um sistema global. Né? Então, vamos pegar isso só com relação ao negócio. Você tem dentro daquela lógica, daquele negócio que você está analisando, ainda a perspectiva da concentração e do acúmulo de valor. Né? Alguém ainda continua lucrando com aquele trabalho. Tem mais uma questão aqui. Então, mas o Uber é uma empresa multinacional, entendeu, gente? O iFood é uma empresa internacional. Alguém está lucrando com esse trabalho. Então, por exemplo, eu acho que o Rafael trabalha com Uber, né? O Rafael usa o carro dele, eu alugo um carro, né? Ele tem que se virar com a gasolina, né? E ele vai, enfim, trabalhar para essa empresa multinacional que é a Uber. A Uber vai, enfim, vai ficar com uma parte desse trabalho. Ou seja, a Uber está explorando o trabalho dele. Né? O iFood está explorando o trabalho do entregador de alimentos. Você está, enfim, na verdade, mantendo a lógica da exploração do trabalho. A Uber não é uma cooperativa, é uma empresa multinacional. O Facebook não é uma cooperativa, é uma empresa multinacional. Essas empresas, a Uber, o Facebook, eles não estão redistribuindo a riqueza deles. Eles continuam concentrando riqueza. Vocês não concordam? Na verdade, eu estou aqui, né, tentando aplicar o Marx, né? Eu concordo. Antes fosse o seguinte, né? Se o Uber ele vendesse uma ferramenta, falasse, bom, eu vendo essa ferramenta, agora trabalhe com ela. E aí ele poderia obter o lucro vendendo a ferramenta, né, a tecnologia que ele produziu, o trabalhador compra a ferramenta e trabalha, mas não é assim. Né? Ele faz uma que se chama, né, de parceria, onde ele vai pagar indefinidamente pelo uso dessa ferramenta. O Cláudio, mas mesmo que fosse assim, que ele comprasse essa tecnologia, continua sendo alguém dono da tecnologia, explorando o trabalho do outro, que não tem a tecnologia. Eu posso? Na alienação, né? Pode, claro, você, enfim, né? Depois eu quero saber, inclusive, da sua pesquisa sobre os... Porque daí é um outro nicho de mercado importante para pensar a ideia da mais-valia, que são os, só repete a os que vendem apartamento, como que é? Os agentes imobiliários, né? Que deu microfonia aqui, eu não ouvi as últimas duas frases que você falou. Desculpa, para mim? É isso. Só repete, por favor. Eu falei o seguinte, que mesmo que... porque o Cláudio colocou uma coisa importante. O Cláudio estava falando, mesmo que o Cláudio falou, olha, se a Uber vendesse essa tecnologia para o trabalhador e o trabalhador comprasse tecnologia para trabalhar. Mesmo assim, eu estava dizendo para o Cláudio que é alguém que detém uma tecnologia
que, enfim, explora quem não tem a tecnologia. Você continua tendo, né, os detentores dos meios de produção e os detentores da força de trabalho, entende? E daí eu perguntei, né, na hora que você abriu o microfone, para você falar, inclusive, do agente imobiliário, como que é aquele que vende apartamento, tem um nome isso. O corretor, né, o corretor, né, também tem, participa dessa lógica global. Espera aí que eu perdi coisas escritas aqui. Falsa distribuição da renda. Destaquei que há uma interpretação de que a Uber vendedoras de contratos. Mesmo que fosse nessa lógica, entende? Alguém com tecnologia, né, explorando o trabalho de quem não tem aquela tecnologia. Né? Qual a diferença de uma cooperativa e de uma empresa? Gente, se for falar cooperativa Unimed, não tem diferença nenhuma. Né? Cooperativa, de fato, é aquela onde não tem alguém que manda, que é dono dela. Então ela produz algo e tudo isso que é produzido é redistribuído com quem participa, com quem coopera nesse negócio. Não é o caso da Unimed. Em geral, essas grandes cooperativas que nós temos no Brasil, elas só têm o nome de cooperativa, entendeu? A Sicob, por exemplo. A Sicob, ela, enfim, é uma taxa de juros menor, mas ainda tem alguém que concentra, enfim, né, juros nisso. Né? Mas a diferença essencial de uma cooperativa é a cooperativa ela não pode explorar o trabalho e concentrar essa exploração. Ela explora o trabalho e ela redistribui. Entendi. Era isso mesmo. Então, por exemplo, todo mundo trabalhou 10 horas. Né? Deu uma rentabilidade de 100. Esse 100 foi distribuído para todos de forma igual. E a Unimed ela não segue Não. esse exemplo de cooperativa, não, né? Não. Entendi. Minha mãe já trabalhou lá, ela sabe muito bem. Isso. O problema é isso, às vezes as cooperativas... Até, eu participei nos anos 2000, porque nos anos 2000 teve um boom na América Latina de negócios que quebraram e os trabalhadores assumiram os negócios ou parte dos negócios. Eu fiz parte de um como assessoria, na verdade, né? Porque eu não fiz parte da cooperativa, mas eu acompanhei um grupo de mulheres que ocupou um galpão da Lupo, lá em Araraquara, interior de São Paulo, onde a Lupo tinha descartado máquinas que ela não usava mais para produção de meia. Foi o momento que a Lupo deu um up na produção, começou a fazer cueca, não sei o quê, contratou... anos depois, contratou o Neymar, não sei o quê. Então, a Lupo se internacionalizou. Ela já era uma empresa nacional, se internacionalizou. E daí ela melhorou a tecnologia. Foi o período que, dos anos 90, passagem dos 90 para os 2000, era uma empresa com 4.000 funcionários, passou a ser uma empresa com 2.000 funcionários, mas tinha triplicado a produção porque tinha comprado tecnologia. Então, esse grupo de mulheres ocupou esse galpão com essas máquinas antigas e começou a fazer meia. Compraram insumos, linho, e começaram a produzir meia. Né? Eu acompanhei isso. Né? Isso durou um tempo depois. O cara que administrava essas mulheres, ele virou meio que o empresário delas. Então é muito difícil. O capitalismo essa lógica da concentração, ela está inerente a nós, entendeu? Então, até que uma vez eu fui dar aula para economia, teve uns alunos que estavam super interessados nessa aula e depois vieram me falar, pedir informações e tal, porque eles estavam querendo abrir um negócio. Eu falei, gente do céu. Deixa eu ver aqui, eu estou tentando acompanhar aqui o Lander falou, professor, daí eu só ouvi falando professor. Aqui, ó. Teóricos. Não, não, mas não existe capitalismo, Lander. Se tiver redistribuição da renda, não é capitalismo. É por isso que tem a concentração, por isso que, enfim, é por isso que o Marx ele aponta para as contradições do sistema, entende? Economia solidária, né? Que a Milena trouxe, né? Mas percebam, né? O MST, por exemplo, é um grande mecanismo, né, de redistribuição de cooperativa. Mas mesmo o MST, que tem, né, essa experiência já de longa data, ele, de certa forma, ele dialoga com o mercado capitalista, entende? Então, por exemplo, agora, né? Saiu a notícia de capa da Folha de São Paulo de domingo, agora que eu li, eu falei, não é possível, meu. Não é possível. Qual que era a notícia de capa da Folha de São Paulo? A notícia de capa da Folha de São Paulo era soja e cana, né, dificultam a produção de arroz e feijão no Brasil. Uai, gente, como que... Agora que descobriram isso? Não é possível, faz, né, mais de 100 anos que é isso, né?
né, a gente estuda isso em história, né, monocultura, né, dificulta a produção de alimentos para a população. Né, enfim, né, é só pegar o Josué de Castro, gente, escreveu isso no início do século XX, daí a Folha de São Paulo, domingo, bota essa notícia. E o MST, por exemplo, está, né, enfim, tá colocando a sua produção de arroz para o consumo interno. Então acaba entrando para o mercado, né? Porque quer? Não é porque quer, mas enfim, porque abriu um viés de mercado e ele aproveitou. Né? O que mais? Aqui que agora tem um monte de coisa. Daí o Cláudio está perguntando aqui, né? Vender uma ferramenta é explorar quem compra a ferramenta. No caso da Uber, sim, né? Porque é uma tecnologia que você você não compra ela, você aluga ela, entende? Então não é bem uma venda, é o aluguel, né? Ela faz uma intermediação, na verdade, né, de prestação de serviço e fica com uma parte para ela. Até mesmo uma venda de tecnologia, viu, Cláudio? Quando a gente pega as grandes nações do norte global com relação ao sul global, quando o norte global vende tecnologia pronta para o sul global, ele vende também pensando essa lógica da manutenção da exploração, né? Porque ele inviabiliza a geração de novas tecnologias, de tecnologias originais desses países-nação do sul global. É o caso, por exemplo, recente no Brasil que nós tivemos com relação à passagem da TV analógica para a TV digital. A gente tinha tecnologia, mas compramos tecnologia. Vamos ver aqui. Tem um debate aqui no coisa, não sei se eu vou conseguir. Eu entendi aqui o que está escrito aqui enfim, não sei se ficou alguma coisa para trás desse nosso debate. Professor, aproveitando essa possibilidade de que falamos dessas novas tecnologias e novo mercado de trabalho unindo ao que estava discutindo com o Marx, eu acho que essa é uma primeira pergunta que a gente pode anotar para o colóquio. Como que é? Eu acho que esse tema que a gente está falando de novas formas de trabalho e a teoria de Marx lá atrás pode ser um tema ou uma pergunta que a gente pode formular para o colóquio, porque é interessante pensar como que Marx pensaria essa nova realidade do trabalho, né? Tá, você formula isso, e daí depois do intervalo a gente complementa? Tudo bem. Gente, vamos parar por aqui. Pois não. Pode falar. Em relação a isso que o Cláudio está falando, o próprio termo, né, uberização do trabalho é em relação à Uber, né? Quando vai se falar em relação a trabalhos precários, exploração do trabalho, falta de proteção, as longas jornadas, ela parte em relação à própria, foi por causa da própria Uber, né? Eu estou escrevendo o Ricardo sobre... Antunes tem feito muitas análises sobre isso e também o Rui Braga. Isso, eu ia falar para o Cláudio, se ele quiser, eu passo um material sobre isso para ele, tá. Porque eu estou escrevendo pro projeto sobre isso e lá fala muito claramente a questão da exploração do trabalhador no trabalho das plataformas. Ótimo. Gente, vamos fazer um intervalo que já deu mais de 1 hora e a gente volta depois com a Milena e o Paulo, é isso? Sim. Milena e Paulo, né? Tá bom? Então a gente volta agora 20 para as 4, que horas? 4 horas? Volta um pouco antes. Achei 4 horas é bom. 4 horas. Mas, vamos voltar a 4 em ponto, porque nós temos que fechar as questões ainda, pode ser? Fechou. 4 em ponto? Então tá bom, eu vou parar a gravação aqui. Sim, senhor. E a gente segue